Comets are still headed. What else is on? Yeah, let's see what else is. Coming to you now from the largest studio ever constructed, it's The Truman Show! Yeah! Good morning! Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. What if? No scripts, no cue cards. Morning, Spencer. How's it going? What if you were watched every moment of your life? O que é trabalho? O trabalho é um conjunto de atividades realizadas pelo ser humano, com o objetivo de atingir uma meta, podendo ser abordado de diversas maneiras e com enfoque em várias áreas, como na economia, na física, na filosofia, na evolução do trabalho, na história e etc. O Dia do Trabalho é comemorado no dia 1 de maio. O que é alienação? Alienação é a diminuição da capacidade dos indivíduos em pensar e em agir por si próprios. Os indivíduos alienados não têm interesse em ouvir opiniões alheias e apenas se preocupam com o que lhe interessa. Por isso, são pessoas alienadas. Relação entre alienação e o filme. No filme, os telespectadores e a equipe que são alienados em assistir ao reality, assistem ao programa 24 horas e ninguém se preocupa em falar a realidade para a turma. Pensam apenas na diversão que o programa proporciona. Trabalho escravo. Nas letras da lei, a escravidão está extinta, porém, em muitos países, principalmente onde a democracia é frágil, há alguns tipos de escravidão em que mulheres e meninas são capturadas para serem escravas domésticas ou ajudantes de diversos trabalhos. Há ainda o tráfico de mulheres para a prostituição forçada, principalmente em regiões pobres da Rússia, Filipinas, Tailândia, dentre outros países. A expressão escravidão moderna possui sentido metafórico, pois não se trata mais de compra ou venda de pessoas. No entanto, os meios de comunicação em geral utilizam a expressão para designar aquelas relações de trabalho nas quais as pessoas são forçadas a exercer uma atividade contra sua vontade, sob a ameaça, violência física e psicológica ou outras formas de intimidações. Muitas dessas formas de trabalho são acobertadas pelas expressões de trabalhos forçados, embora quase sempre impliquem no uso de violência. O que é escravidão? A escravidão é um sistema e condição social baseados na ideia de que um ser humano pode ser propriedade de outro, para servir-lhe e fazer trabalhos pesados sem remuneração. A diferença entre escravidão e trabalho escravo é que a escravidão no Brasil já foi abolida em 1888. Porém, ainda existe o trabalho escravo, que é quando o indivíduo trabalha e não recebe salário e não tem seus direitos. A escravidão está relacionada ao filme pelo fato de que Truman está sendo filmado 24 horas por dia, tendo sua vida, sua rotina exposta para qualquer pessoa. E o que o torna escravo é de que ele não tem conhecimento da filmagem e do mundo em que o vive, não recebendo nada em troca, dando 100% de lucro à emissora. Estou aqui entrevistando a doutora Juliana, que irá nos responder algumas perguntas. Boa tarde, doutora. A senhora poderia responder algumas perguntas sobre os direitos trabalhistas? Claro, Kátia, pode perguntar. Eu queria saber se o escravo é considerado trabalhador ou não. Essa é uma pergunta bem interessante. O trabalhador escravo já fala, né? Ele não deixa de ser um trabalhador, mas o trabalho dele é ilegal. Por quê? Porque ele não recebe o que ele tem de direito, ele não recebe salário, ou muitas vezes o escravo contemporâneo, o trabalhador escravo contemporâneo, ele é muito mal remunerado, né? E isso gera uma ilegalidade, mas ele não deixa de ser um trabalhador. O que são os direitos trabalhistas? Bem, os direitos trabalhistas, eles são um conjunto de normas jurídicas, né, que regem as relações entre os empregados e os empregadores. E no Brasil, essas normas elas são regidas pela CLT, pela Constituição Federal e por leis esparsas. A CLT é uma compilação, na verdade, de todas as leis que regem os direitos trabalhistas, porque não existe um código trabalhista, né? E sim essa CLT, que é uma consolidação. Quais são os direitos trabalhistas? Bom, existem inúmeros direitos, né? E eu vou falar aqui alguns, os mais importantes.
Então, por exemplo, carteira de trabalho assinada, jornada de trabalho de 8 horas diárias e no máximo de 44 horas semanais, FGTS, 13º salário, férias remuneradas de 30 dias corridos, licença maternidade, abono salarial, vale transporte, alimentação e assistência médica, aviso prévio, garantias de faltas justificadas e o seguro-desemprego. Por que esses direitos foram criados? Bem, os direitos trabalhistas eles foram criados para regulamentar as relações de trabalho, né, entre os empregados e empregadores, garantindo e assegurando os direitos de uma classe de trabalhadores. Truman representa a tentativa de uma saída da alienação que as relações de trabalho impõem aos trabalhadores, principalmente na fase taylorista da Revolução Industrial. Como no filme, Truman todos os dias trabalha, cumprimenta seus vizinhos, compra revistas para sua mulher, encontra 2 senhores que prometem encontrá-lo na seguradora e seu amigo sempre chega em sua casa com cervejas. Ou seja, a exploração dos trabalhadores em uma sociedade capitalista. Os trabalhadores da indústria automobilística ficam especialistas em uma única função, muitas vezes em longas jornadas de trabalho. O trabalho faz bem ao homem? É bem verdade quando ouvimos que o trabalho enobrece o homem. O trabalho realmente o enobrece, faz crescer, ser mais responsável, ser maduro, sobretudo, ser autônomo. Tudo na vida deve ter paixão para que a produtividade e a vitória corram por uma decorrência natural. Visto sob esta ótica, trabalhar não faz mal, inclusive trabalhar muito. Pelo contrário, no momento em que realizamos algo tão importante, estamos totalmente envolvidos com o nosso ser. O trabalho, se não for feito por obrigação e má vontade, só faz com que o ser humano viva melhor, tenha mais vontade para tudo, principalmente para exercer seu trabalho. O ser humano, óbvio, tem que ter conhecimento do que e por que você está fazendo aquilo, do trabalho que está exercendo. O trabalho escraviza o humano de alguma forma? Para Marx, a especialização do trabalho gera alienação, estranhamento, o homem não se reconhece mais no sistema do que foi produzido. Quanto mais especialista você é em uma determinada coisa, menos você sabe do resto, ficando mais fácil os proprietários, a classe dominante, dominar e coagir o trabalhador a receber salários baixíssimos. Pois sem o trabalho, o homem é considerado um ser inútil, e por isso ele aceita a exploração, se sujeita a qualquer trabalho, a qualquer cansaço. O que escraviza o homem não é o trabalho, mas aquilo que Marx chamou de mais-valia, ou seja, a exploração da mão de obra. Quando o homem trabalha, o resultado de seu trabalho é usurpado pelo lucro do patrão, ficando para o homem, geralmente, apenas uma pequeníssima parte de retorno por aquilo que trabalhou. No Brasil, a estimativa é que cerca de 20.000 pessoas trabalhem em condições semelhantes à escravidão. Combater esse crime é um desafio e tanto para quem precisa vencer o abuso de empresários, a precariedade dos sistemas de fiscalização e o silêncio das vítimas. Só no ano passado, 2.700 pessoas foram libertadas de fábricas, carvoarias e lavouras. A prática se repete em todo o país, mas no Nordeste os casos são mais frequentes em grandes engenhos, como comprovou Juliano Domingues. Está nos livros de história. No século XVI, os colonizadores portugueses investiram em um modelo econômico que tinha 2 características principais: as grandes plantações de cana-de-açúcar e o trabalho escravo. A estrutura agrária, de produção de grandes latifúndios, extensiva, era um tipo de sistema produtivo que pedia a escravidão enquanto sistema de trabalho. Um sistema que se manteve firme e forte no Brasil por quase 400 anos. Em Pernambuco, por exemplo, você vê nas regiões da Zona da Mata a presença escrava até 1887. São 123 anos desde a assinatura da Lei Áurea, mas nem tudo mudou por aqui. As grandes plantações de cana ainda marcam a paisagem do interior de Pernambuco. E não é só isso. Em algumas fazendas, a exploração dos trabalhadores ainda lembra a escravidão. Pode acontecer através de jornada exaustiva, submissão a trabalhos forçados e submissão a
condições degradantes de trabalho. É o que a lei chama de submissão a condições análogas à de escravo, um crime previsto no Código Penal brasileiro. Na zona da mata de Pernambuco não é difícil encontrar quem ainda é vítima desse tipo de regime de trabalho. Aqui o horário é das 5 da manhã às 11h10, 12h01, não tem horário certo não. E cartão aqui ninguém bate, às vezes assina a carteira, às vezes não assina, entendeu? Às vezes deposita o PIS, não deposita, às vezes tem o 13º, às vezes não tem, e aqui assim. Para se alimentar, tem estrutura para se alimentar? Não, a estrutura é você pegar o seu lanche que você leva, come em qualquer lugar, no campo, sentado, não tem mesa. Não tem banheiro então? Não. Não tem banheiro, não tem mesa, a mesa é o chão mesmo, as mãos, pronto, sentou, tá sentado, pronto. Este agricultor com quem conversamos trabalhou no engenho Amorinha, que fica no município de Amaragi. Foi lá, a apenas 100 quilômetros do Recife, que fiscais do Ministério do Trabalho encontraram 35 agricultores em situação semelhante à de escravos. Nós encontramos trabalhadores sem registro, trabalhadores sem alimentação, desrespeito às normas de segurança e saúde do trabalhador, né, todos trabalhando em péssimas condições de trabalho, o que caracterizou o trabalho degradante. Este procurador da República acompanhou de perto todo o processo de fiscalização. Então, a primeira providência nossa foi acompanhar desde o início a investigação do Ministério do Trabalho. Depois nós oferecemos denúncia, né, e acompanhamos o processo, oferecemos alegações finais e então obtivemos a condenação. É conhecido no âmbito criminal, né, e ela é um marco. Ela dá um norte, inclusive, para a fiscalização, para os empregadores se acautelarem, né, e para a sociedade, de uma forma geral, se apropriar do conceito moderno de escravidão, que envolve a condição degradante de trabalho. Para a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, o fim da escravidão passa por uma maior fiscalização no campo. Há uma cobrança muito forte do próprio movimento sindical em que os governos pudessem aparelhar melhor as equipes, inclusive, pudesse dar uma condição melhor aos órgãos que têm poder de autuar e de fiscalizar, para que esse tipo de prática possa ir deixando de existir, chegar ao ponto de não se ter mais essa prática no nosso estado. Enquanto isso não acontece, tranquilidade mesmo só para quem tem o próprio pedaço de terra. É o caso de Roberto Soares, que herdou uma pequena lavoura do pai. Aqui eu trabalho para mim. Aqui, se eu não quiser trabalhar hoje, eu não trabalho para ninguém, né? Se eu for trabalhar no engenho, cortar cana, eu tenho que ir todos os dias pegar cedinho de 5 horas, largar de 1 hora, 2 horas da tarde, e às vezes o salário é menos do que isso aqui ainda. Isso tudo é uma herança cultural da escravidão, né? De você estar percebendo o trabalhador não como um trabalhador munido de direitos, mas sim como um escravo, né?